O Ceará venceu o Náutico, está invicto na Série B do Brasileiro e dorme na liderança do campeonato, meus amigos. Olha, imagine se esse time jogasse bem. Essa é a equipe do Moza, meus amigos. Incrível que pareça, terceiro jogo consecutivo sem levar gol. 2-0 contra o Cuiabá pela Série B, 2-0 contra o Fortaleza pela Copa do Nordeste e agora 1-0 no Náutico, no Castelão, também pela Série B do Brasileiro. Aliás, meus amigos, só um detalhe, tá bom? 14 mil pessoas na Arena Castelão, o melhor público do Campeonato Brasileiro da Série B, pelo menos até agora, essa quarta rodada. E só para explicar, o Ceará dorme na liderança e pode terminar essa quarta rodada, sim, na liderança da Série B do Brasileiro. Aí depende de outros resultados, mas independente se o Operário conseguir, o Atlético conseguir vencer os seus respectivos jogos, o Ceará vai terminar pelo menos na terceira colocação, ou seja, o Ceará vai terminar essa quarta rodada da Série B ou em terceiro, ou em segundo, ou em primeiro lugar. Meus amigos, eu realmente, olha, esse é o time do Moza. Quando esse homem conseguiu acesso contra o Mirassol, com o Mirassol e com o Curitiba, era realmente com essas dificuldades. Claro, não apresenta um futebol brilhante. E o jogo de hoje, meus amigos, contra o Náutico foi um negócio daqueles, né? Porque o Náutico foi melhor do que o Ceará durante toda a partida. Foram 3 bolas na trave, né? Fora os lances, o domínio, né? A toque de bola, um time bem organizado, saindo pela direita, pela esquerda, um time que jogou um bom futebol e o Ceará não conseguia, né? Incrível como o Ceará sofreu e fez o gol numa falha gritante do Muriel, goleiro do Náutico, né? Acabou soltando a bola e quem diria, meus amigos? Quem diria? Quem foi que fez o gol? Fernandinho, rapaz. O cara é expulso no jogo contra o Fortaleza de forma irresponsável, imprudente, com 22 minutos. E aí o cara joga hoje como titular e consegue fazer o gol da vitória. É um negócio daqueles difícil. Sabe, futebol é demais, meus amigos. É impressionante mesmo. Mas deixa eu dar o toque para vocês, antes de começar a falar da partida, deixa eu dar o toque para vocês, alguns que já estão aqui no nosso canal, muito obrigado. Deixa seu joinha, deixa seu like, você que já está inscrito no canal. Se você não se inscreveu, eu vou pedir para você me ajudar, meus amigos, para a gente chegar aos 50 mil inscritos. Estamos com mais de 46, então, dessa moral, se você está chegando aqui pela primeira vez, eu sou o Mário Kempis, sou jornalista, são quase 20 anos de carreira falando do futebol cearense, futebol brasileiro, da seleção brasileira. E olha, dá o toque aqui para vocês da Minimal Club, tá bom, meus amigos? Ó, essa camisa aqui é da Minimal Club, ela é agora patrocinadora, né, do canal aqui do blog, de forma oficial. Então, se você está querendo uma camisa que cai bem, que não amassa, que não tem mancha, olha aí como é que tá, meus amigos, espetacular. Deu uma moral, ó. Tem um QR Code aqui para você ver, para você clicar aí, para você colocar, né? Mirar o seu celular, câmera. Você vai direto lá no site da Minimal Club. Se você usar meu cupom QUEMPÃO10, você tem um desconto de 22%. Caramba, meus amigos, dessa moral aí, gente. Rapaz, você ajuda demais nas melhores camisas. E eu falo com sinceridade, meus amigos. É espetacular. Algodão do Egito, meus amigos. Algodão egípcio. É outro nível, tá bom? E na descrição do vídeo também tem um link, se você não conseguir aí com o celular, para pegar o QR Code, é só clicar aqui na descrição do vídeo, tem um link aí para você se garantir e comprar aí as melhores camisas do Brasil da Minimal Club. Vamos lá, meus amigos, agora sim, vamos falar um pouco sobre essa partida, porque o Ceará começou de uma forma, o Náutico, na verdade, me surpreendeu. O Ceará começou ali, né, com freio de mão puxado, o Náutico com a posse de bola, eu disse, rapaz, será que vai ser isso mesmo? Porque, assim, o Moza fez algumas mudanças interessantes, pelo menos eu me surpreendi. Primeiro com o Fernandinho, né? O ataque era Fernandinho e Mateuzinho. Por sinal, o Mateuzinho, mais uma vez, meus amigos. Olha, eu não vou dizer decepção, mas eu acho que é uma frustração, porque das contratações que o Ceará fez para mim, eu tinha dito que tinha sido uma das melhores contratações e o Mateuzinho ainda não respondeu. O Fernandinho aí, com todas as dificuldades, vem fazendo gols, vem sendo muito mais decisivo, o bem ou pro mal, mas hoje foi decisivo pro bem, do que o próprio Mateuzinho. Esperava muito dele. E aí ele colocou esses dois atacantes, então tinha um centroavante fixo, era o Vina, mas não era, claro, não era um falso 9, nem era um 9 mesmo, né? Com o Vina e Matheus Araújo ali, 2 meias, mas o Matheus Araújo caindo um pouco mais pela direita. E aí de 2 volantes, né? Foi interessante isso, porque ele coloca o Lucas Lima, né, como o primeiro volante ali, e o Dieguinho, né, recuperado, jogando como o segundo volante. E aí, alternando ali um pouco, né, o Dieguinho às vezes vem pegar um pouco mais a bola, o Lucas Lima do mesmo jeito, e lá atrás, né, o tradicional. Só que ele colocou o Sanches, tá bom? Colocou o Sanches como lateral esquerdo, e o Alex Silva como lateral direito, né? Nem Rafael Ramos, nem Fernando. E colocou o Luizão e o Éder.
Então, assim, meus amigos, me surpreendeu a escalação e o Náutico dominou a partida. Dominou o primeiro tempo, criou várias oportunidades para poder fazer o gol. Várias, não foram só uma, não. Várias, dominou uma. Mas o time do Ceará acabou conseguindo no segundo, o primeiro tempo. Só para vocês terem ideia, a torcida vaiou no intervalo da partida, porque viu o Náutico superior em tudo. O Ceará teve uma grande chance num contra-ataque muito rápido, que o Ceará estava vivendo de contra-ataque, né? Num contra-ataque rápido, Fernandinho, Mateuzinho, Vina, e aí o Vina perdeu o gol, tentou colocar, tirou do goleiro e acabou tirando um pouco também do gol, a bola passa raspando a trave. Mas muito pouco para o Ceará, porque o Ceará esperava muito mais. Jogando em casa, acho que você tem que tomar as iniciativas, mas esse é o estilo do Moza, meus amigos. E está conseguindo os resultados. Vai ser difícil você tentar criticar com o cara conseguindo os resultados. O cara tá dormindo na liderança, velho. 8 pontos, invicto na Série B do Brasileiro. O que é que você pode falar? Quer um futebol melhor? Beleza, sem dúvida alguma. Acho que o Ceará pode apresentar um futebol melhor. Jogadores, por exemplo, como Mateuzinho, o próprio Fernandinho, Vina, Matheus Araújo, nossa, velho. 2 jogadores hoje que não foram bem, nem o Vina, nem o Matheus Araújo. Vocês sabem que eu tenho um carinho grande pelo Vina, acho o Vina um bom jogador, mas realmente não tá bem. E o Juan Alan, quando entrou no segundo tempo, macho, pelo amor de Deus, que é isso, cara? Ele e o Wendel conseguiram errar tudo, e o Wendel também entrou. Enfim, primeiro tempo o time não foi bem, né? E aí, torcida vaia. No segundo tempo, o que mais me surpreendeu, gente, com 2 minutos, logo com 2 minutos, 1 minuto e 50, vai lá. O Fernandinho faz o gol, um cruzamento da direita do Vina, e aí erra a bola, né, o Muriel, que vinha até bem, tinha feito uma boa defesa, um lance lá, mas pô, acabou vacilando, entrega nos pés do Fernandinho, o Fernandinho chuta a bola, bate de travessão e entra. E ali, praticamente, o Ceará volta todo, meus amigos. O Ceará volta de uma forma impressionante e consegue, sei lá, segurar lá um pouco o placar. Então, só pegar aqui para as mudanças que o time fez. O Náutico já tinha feito uma cabeçada na trave. Eu não estou lembrado agora qual foi o jogador que colocou a bola na trave no primeiro tempo. E tinha tido outros 2 lances, a bola passando perto, o Richard se esforçando e tal. E aí, claro, com 1-0, né? O que é que o Moza faz, né? Meu amigo, deixa eu fazer logo umas mudanças aqui, segurar aqui um pouco esse time, né? Aí ele tira o Dieguinho e o Fernandinho. O Dieguinho, eu acho que é porque não aguenta ainda os 90 minutos. E o Fernandinho, eu não entendi bem. Não é que ele esteja mal, mas ele estava melhor do que o Mateuzinho. Mas enfim, uma opção dele, ele acabou tirando o Dieguinho e o Fernandinho e colocou o Júlio César e o Júlio, né? Acho que ele ia tirar o Mateuzinho ou até o Matheus Araújo. Mas beleza, sem problema. Isso com 13 minutos do segundo tempo. E aí, beleza. O Ceará vai lá, mas o Náutico, as mudanças não surtem efeito, tá bom? Nem a entrada do Júlio, nem a entrada do Júlio César, a saída do Dieguinho e do Fernandinho fazem. O Náutico segue a pressão, acerta a bola na trave, pressionando, jogando pela esquerda, pela direita, infiltrando e tal, pelo meio. Então, assim, com dificuldade, Ceará. Ele percebe mais uma vez, com 21 minutos. Tira novamente. Aí ele tira o Vina e o Matheus Araújo, que não estava bem. Eu achava que ele ia tirar eles logo no início, porque realmente não estavam bem. E ele coloca o Wendel e o Juan Alano. Cara, assim, o Juan Alano, pô, bicho, foi difícil, cara. Eu sou um cara que eu acho que os jogadores têm oportunidade. O Wendel foi bem. Os 2, né? Foram bem no jogo contra o Cuiabá. Mas, nossa, cara, erraram tudo assim. Eu disse, caramba, velho, como é que pode, velho? E ele não coloca o Mel, que eu já tava com a corneta. Já tá, cara, não é possível. Porque quando ele coloca esses 2 assim, eu fico imaginando, quer ver, a última substituição, ele vai colocar um zagueiro, vai colocar o Rafael Ramos. Ele vai tirar ali o Mateuzinho e vai colocar o Rafael Ramos para dar uma dobra de lateral. Aí ele bota o Melk. Ele tira o Mateuzinho e bota o Melk, né? E aí eu disse, ufa, pelo menos agora, né? Então, assim, eu acho que ele até acertou nas substituições. Foram jogadores que realmente não estavam bem, né? Não estava bem, o Roland não estava bem, o Wendel não estava bem. O Júlio César e o Júlio praticamente não fizeram pouco. Inclusive o Melk, aos 38 do segundo tempo, ele perde um gol daqueles. Não pode, garoto. Me ajude a lhe defender, que eu acho que você, para mim, é o melhor jogador do Ceará. Você não pode perder um gol daquele, Melk. Não pode de jeito nenhum, velho. Tava 1-0, 38. Tinha que matar o jogo ali. Se não quase leva um gol do empate depois. Então, assim, uma bola na trave, né? Um jogadaça lá do atacante do Náutico, eu esqueci o nome agora, mas enfim. Pô, o Melk perde o gol. E logo em seguida, praticamente 10, 15 segundos depois, é a vez do Júlio. Também desperdiça uma grande chance. Então, assim, cara, o Ceará é difícil. Mas
Sabe aqueles jogos, meus amigos, em que o que vale são os 3 pontos? Rapaz, olha, meu amigo, pelo amor de Deus, deixe pra lá, nós ganhamos, isso é que é o importante. Foi o famoso mais sorte do que juízo, né? Porque o Ceará não foi bem, realmente. Teve a oportunidade. Tem uma antes também com o Matheus Araújo, um cruzamento do Santos na esquerda, o Matheus Araújo chega e acaba colocando para fora. Mas enfim, mas o Náutico criou bem mais oportunidade, dominou a partida, sabia sair. O time com toque de bola. Cara, eu queria muito ver o Ceará jogando daquele jeito. Aí você pode perguntar, pô, Kempis, tá aí, ó. O Náutico jogou bem que só e perdeu. Concordo. Eu sou um daqueles defensores que, meu amigo, não adianta porra nenhuma você jogar um futebol bonito, chutar 70 bolas na trave, o goleiro ser o melhor o goleiro adversário ser o melhor da partida e você levar um gol aos 40 minutos. Deve ter ano passado, o jogo contra o Juventude, 1-0, o Ceará dominando a partida, levou um gol no finalzinho. E aí? O jogo contra o Mirassol, 2-1, o Ceará dominou o jogo, massacrou, perdeu o jogo. De que adianta? Não tivesse jogado nada, tivesse ganho, não tinha nem caído. Aí você tira, meus amigos. Então, acho que os 3 pontos hoje são mais importantes, mas eu acho assim, alguns jogadores, a minha chateação é que alguns jogadores realmente não conseguem render. Mateuzinho é um deles, Juan Alano hoje, cara, olha, me perdoe, cara, se você for contra a minha opinião, mas eu não consigo entender o Melk não entrar primeiro do que o Juan Alano. Eu não consigo entender porque que o Melk não joga no lugar do Matheus Araújo como titular, ou até mesmo do Vina hoje. Cara, deixa esse menino como titular, se ele não for bom, você tira, velho, mas ele tem que ser titular, porque eu ia até entender aquela conversa, não, eu boto no segundo tempo, porque a zaga já tá um pouco cansada, mas, cara, eu acho que até impõe um pouco de dificuldade para o adversário. Então, assim, não dá, né? É difícil entender, mas deve ter alguma coisa nos treinamentos, o Moza quer preservar, porque é difícil de entender. Os jogadores que estão ali no setor não estão rendendo, e hoje eu acho que foi a prova. Os 3 meias que o Ceará tem não foram bem. Juan Alano, Vino e Matheus Araújo. Pelo menos essa é a minha opinião. Peço para você deixar aí nos comentários o que, é que você acha, se você achou legal, se você percebe que não é isso. Comente aí quem você achou melhor da partida. Eu acho que o Ceará... Cara, o Luizão, acho que ele só cometeu um erro. Foi no final, sim, uma falta besta que ele fez na entrada praticamente ali na entrada da área, que origina aquele lance lá da bola na trave. O cara dá 2 banhos de 2 lençóis e acaba... Lençóis, né? Lençol, como queiram. E a bola bate na trave e quase sai um empate ali da equipe do Náutico. Mas, enfim, eu vejo que é um time que ainda precisa de ajustes, principalmente no setor ofensivo. Eu acho que o Ceará, se ele não... Porque ele não está levando gol, verdade, o time tem um sistema defensivo, Luizão está muito bem, mas hoje foi muito mais por incompetência do Náutico, necessariamente mérito do sistema defensivo do Ceará. Mas, pô, eu até entendo você levar gol, mas você tem que fazer, velho. Você tem que fazer. E o Ceará hoje teve... Olha, foram pelo menos 3 excelentes oportunidades que o Ceará poderia ter feito gol. E teve a oportunidade de matar a partida com o Melk e o Júlio e acabou não fazendo isso. Enfim, resumindo, para ser bem justo, eu acho que o Ceará conseguiu um grande, espetacular resultado, meus amigos. Se chegar com esse time, com todas as dificuldades, com os problemas, com a cobrança que tem, com tudo que o Moza vinha sofrendo, esse elenco vinha sofrendo, depois da perda do título do estadual, aquela partida ruim contra a equipe do São Bernardo, depois o jogo contra a Ponte Preta, né? A derrota para a equipe do Retrô, aquilo dali eu acho que estava machucando mesmo, estava mostrando, esse time não tem condição, mas o time conseguiu uma bela vitória contra o Cuiabá por 2-0, aí o clássico muda tudo, né? Consegue aquela boa vitória também por 2-0 com um jogador a menos, e agora essa... Eu acho que você consegue respirar, dar um alívio. Pô, a gente está conseguindo os resultados. Eu acho que isso é importante. É verdade. Eu acho que isso que é o mais importante. E aí, tentar fazer os ajustes necessários. Ele hoje testou, na verdade, um 4-4-2, né? Vamos ser bem justos disso nessa parte tática. Mesmo com o Vina jogando na frente, o Matheus Araújo, mas 4-4-2. Eu acho que o time não foi bem. Dentro de casa, contra o adversário náutico, o Ceará era para se impor muito mais. Então, eu acho que ele tem que rever conceitos, tanto que ele coloca o time no 4-3-3, mais tarde, né? Quando ele coloca o Wendel, o Júlio e o Melk, né? Porque o Melk não joga com meia. Quem tava com meia era o Matheus, era o Juan Alano. E ele coloca o Melk lá na ponta, o Júlio em outra, e o Wendel centralizado num 4-3-3 clássico, o meio de campo formado pelo Juan Alano, o Júlio César e o Lucas Lima. Então, assim, acho que ele
Eu acho que talvez a formação tática seja isso, mas o Moço já falou isso, que às vezes ele consegue fazer essa mudança durante a partida para ter um time num 4-2-3-1, como queira, ou num 4-3-3, ou num 4-4-2. A gente vai vendo. O importante foi a vitória. Isso é que era mais importante. Dar esse passo, dar esse salto, dormir na liderança, terminar a rodada independente se vai ser nele, vai terminar no G4 ou no G3, como queira, ou na vice-liderança. Eu acho que o Ceará precisava disso para dar uma confiança maior para o time, ainda mais depois nessa sequência de 3 jogos, 3 vitórias e sem tomar gol, que eu acho que isso é muito importante. É isso, meus amigos. Agradeço mais se você chegou até aqui nesse final desse vídeo. Muito obrigado. Mais uma vez peço para você, deixe seu like, deixe sua curtida, compartilhe, comente aí para você o que, é que você achou. Você concorda comigo? Você acha que é isso mesmo? Você acha que o Moza, acho que muitos estavam pedindo para fora Moza, eu acho que agora dá para dar uma respirada. Eu acho que alguns jogadores aqui precisam melhorar tecnicamente. Deixa aí nos comentários, agradeço mais. Se você está inscrito, muitíssimo obrigado. Se você não se inscreveu, aí é que você vai me ajudar. Se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações, que tem muita coisa boa aqui, meus amigos. Um grande abraço e até a próxima.